e logo após a irmã Ana está com a oportunidade para fazer a pregação da palavra de Deus, né, a reflexão bíblica. Oremos. Senhor, te pedimos uma bênção, ó Deus, muito especial para a tua serva. Que o Senhor possa continuar, ó Deus, iluminando a sua mente dentro daquilo que ela já estudou, preparou. O Senhor já falou ao coração dela e agora ela será o instrumento para falar aos nossos corações. Temos a certeza, ó Deus, que cada um que aqui veio, aqueles que estão na transmissão, acompanhando essa live, nesse culto através da live, que eles também podem ser abençoados e alcançados pela tua palavra. Mas, ó Deus querido, que a tua serva, ó Deus, venha lembrar de tudo aquilo que o Senhor já colocou em seu coração e que o Espírito Santo de Deus, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, possa falar aos nossos corações e nos convencer daquilo que nós precisamos melhorar a cada dia. É o que nós pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Gente, sempre fico muito feliz, muito honrada de estar aqui falando a palavra do Senhor. E que seja o Espírito Santo falando por mim e não eu. Amém? Bom, nosso tema de hoje é Satanás é crente. Um tema um pouco estranho, né? Eu orei, conversei com Deus e pensei, Deus, é isso mesmo que o Senhor quer falar para a igreja? E amém. Era esse tema que a gente vai desenrolar e vocês vão entender o porquê aí Satanás é crente. Então fiquem tranquilos, calma, acalma o coração, não é nenhuma heresia, nada disso. Então vamos à nossa palavra. Bom, a gente vai começar com um versículo muito conhecido lá em Tiago 2,19, que é o seguinte: você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Bom, então aí a gente já vê que os demônios creem. E essa palavra crente é justamente aquele que crê. Então, até os demônios creem. A gente também vai para a nossa palavra em Marcos 5, do 1 ao 9, que diz assim: eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gesarenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com espírito imundo veio dos sepulcros, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia, ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele. E aí eu quero que os irmãos prestem atenção. E gritou em alta voz, o homem endemoniado gritou em alta voz: que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. Ou seja, era um homem repleto de demônios. E quando ele vê Jesus, imediatamente ele se prostra e fala, reconhece Jesus como o Messias, como o Filho de Deus. Ele fala, Filho do Deus Altíssimo. Então ele reconhece, ele já acredita, ele crê em Jesus. Ele sabe que Jesus é Jesus. E até outros evangelhos falam que ele também diz: Senhor, o que está fazendo aqui? Não venha me atormentar antes da hora. Ou seja, esse demônio, ele sabe que ele tem um tempo na terra e que na hora exata ele vai ser mandado para o inferno junto com todos os outros demônios. Então ele reconhece até mesmo que Jesus vai voltar. Ele reconhece que Jesus vai voltar e que vai ter um juízo. Ele crê e ele reconhece que Jesus vai voltar. Bom, e aí vem uma pergunta para a igreja. Você crê que existe um só Deus? Levanta a mão quem crê que existe um só Deus. Amém. Você crê que Jesus é filho de Deus? Jesus é filho de Deus. Amém. Você crê que ele vai voltar? Amém. Só que eu quero te perguntar uma coisa hoje. Qual seria a diferença entre você e o demônio? Porque tudo isso ele também faz. Ele crê que existe um Deus,
Ele crê que Jesus é filho de Deus e ele sabe que ele vai voltar, porque ele fala: não me atormente antes do tempo. Então, a gente vai hoje entender quais são as diferenças que existem entre nós e os demônios, que não basta apenas a gente crer, que não basta apenas a gente saber que Jesus é filho de Deus, que isso não é o suficiente. Então, hoje a gente vai ter 3 pilares: a adoção, o arrependimento e a salvação. Então, eu quero que os irmãos guardem aí no coração de vocês: a adoção, o arrependimento e a salvação. Bom, a adoção. Demônio não é filho. Ele pode até crer que existe um Deus. Ele pode até saber que Jesus vai voltar, mas ele não é filho. Ele não é o filho que Jesus não veio por ele. Jesus não morreu por demônios. Ele é somente uma criatura. Demônio, então, não é filho. E agora eu quero te perguntar: será que hoje o seu olhar para Deus, ele está mais aproximado de criatura ou um olhar mais aproximado de filho? Será que hoje você enxerga Deus como seu pai, como um pai que deu o seu filho para morrer no seu lugar e por isso, por meio de Jesus Cristo, fomos adotados? Então, lá em Gálatas 3, 26 a 27, vai falar o seguinte: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Amém? Amém. Então, a gente tem que olhar para Deus com esse olhar de filho, um olhar que olha para seu Pai, não somente como aquele Deus distante, aquele Deus inalcançável, aquele Deus que é tão santo, que a gente não consegue ao menos chamar Ele de Pai. É lógico que Deus é santo, mas Ele quer justamente essa intimidade, uma intimidade a ponto da gente reconhecer a paternidade dEle. E o Pai, o que é o Pai no nosso dia a dia? Pai é aquele que cria. Pai é aquele que disciplina. Muitas vezes, sim, você vai passar por provas, você vai passar por momentos em que você vai ser disciplinado por Deus e que você vai aprender a ser mais obediente, vai aprender a seguir mais a Bíblia. Então, o Pai, ele te disciplina. O Pai, ele te educa. O Pai, ele te dá sustento quando você é criança, como quando você não tem como fazer ali o seu sustento. O Pai, ele provê para você. O Pai é provedor. Então, muitas das vezes na nossa vida, Deus, ele vai prover ali um sustento numa hora inesperada. Ele vai prover ali tudo que você precisa, porque Ele é o seu Pai. E Ele é quem ensina a sermos adultos, né? O Pai é que mostra ali o direcionamento de como você vai ser um adulto. E Deus, ele deixa Jesus, ele manda Jesus. Por que Jesus nasceu uma criança? Vocês já pararam para pensar por que Jesus, ele teve que nascer pequenininho, crescer e morrer? Por que ele já não veio adulto e morreu adulto? Vocês já pararam para pensar nisso? Bom, ele teve que viver uma vida ali até os 33 anos de idade para nos mostrar como viver, para sermos imitadores de Cristo. Então, a gente olha para a vida de Jesus e vê o exemplo dele como um homem santo, que era filho de Deus. Então, Deus, por meio do seu filho, ele já te ensina a como você deve se desenvolver na sua vida para você se tornar um adulto cristão. E Cristo, ele, o Filho, ele morreu falando: Pai, por que me abandonaste? Ele morreu falando: Pai, por que me abandonaste? Para que a gente pudesse falar Abba. Abba significa paizinho. Então, pela morte de Cristo Jesus, é que fomos adotados, para a gente poder falar paizinho, senão a gente não teria Deus como nosso Pai. Ele foi o primogênito. Então, Abba significa paizinho. Alguém aqui considera-se parecido com o pai ou com a mãe? O pessoal me diz que eu sou mais parecida com meu pai. Alguém aqui se considera parecido com o pai e com a mãe? Alguns? Bom, então tá. Quando eu era criança, eu fazia uma coisa que era um pouco estranha
A minha mãe sempre fica com vergonha quando eu conto isso, mas eu fazia. Eu não gostava de parecer com os meus pais, mas sempre eles falavam na rua, as pessoas, você é tão parecida, é a cara do seu pai. E eu fazia assim, Deus me livre, não quero ser não. E eu fazia o sinal da cruz de Deus me livre, não quero ser não. E, bom, é essa semelhança, é você ser parecido com seu pai, que vai apontar o parentesco. E é por isso que Deus, Ele quis logo fazer o homem à sua imagem e semelhança. Quando Adão veio à vida, né, por meio de Deus, provavelmente você olharia e falaria, nossa, é a cara do pai, a imagem e semelhança. Ele já cria o homem à imagem e semelhança dele. Desde o início, ele já tinha o plano perfeito para sermos filhos, não somente criaturas, mas filhos, porque os filhos têm a imagem e semelhança do seu pai. E você já parou para pensar que cada pessoa que está ao seu lado carrega essa imagem e semelhança de Deus? Cada pessoa, pode ser a pior pessoa que for, ela vai ter ali uma parte da imagem e semelhança de Deus. Por isso que a gente não pode odiar as pessoas. A gente estaria odiando o nosso semelhante, o nosso irmão, a quem realmente carrega em si a imagem e semelhança de Deus. É lógico que a gente não consegue refletir o divino em sua totalidade. A gente não consegue essa completude por causa da queda, por causa do pecado que entrou no mundo. Mas eu creio que um dia, quando Cristo voltar, a gente vai ter o nosso corpo glorioso e vamos refletir essa totalidade, a imagem e semelhança de Deus, porque somos filhos. Amém? Filhos, quando são crianças, eles pedem tudo, né? Tudo eles vão pedir. Mãe, me dá aqui um brinquedinho. Será que dá para dar 2 brinquedos? Me dá isso aqui na loja e tal. Os filhos, eles pedem tudo. Mas quando a gente é adulto, não é bem assim. Imagina, você é adulto, seu pai vai te visitar na sua casa, o seu pai abriu a porta e você falou assim, pai, me dá uma geladeira? Aí no outro dia, seu pai abriu a porta e você falou assim, pai, eu estou precisando de um carro. Aí no outro dia, ele foi de novo te visitar, abriu a porta e você, primeira coisa, falou nem oi, pai, estou querendo uma máquina de lavar. Bom, isso não é uma atitude de filhos maduros, né? Esse só pedir, 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 sem ao menos querer a presença do pai, sem ao menos desejar que o pai esteja ali contigo naquele momento. E é por isso que a gente precisa amadurecer na fé, porque muitas das vezes, quando a gente ora, a gente esquece até de agradecer. A gente esquece da oração do Pai Nosso, que fala a primeira coisa que Jesus fala é: santificado seja o vosso nome. A gente esquece, e a gente tem tantos pedidos, que às vezes a nossa oração vira uma lista de pedidos e a gente acha que Deus, Ele é o Papai Noel, e não é Deus, né? Não é o nosso Pai. Quando a gente conseguir entender que, Pai, eu quero a sua presença, Pai, eu quero buscar a Ti, Pai, hoje na minha oração eu tenho até pedidos, porque somos seres humanos e temos pedidos a Deus, e Pai também realiza pedidos, mas Pai, o que eu quero mesmo é passar tempo contigo. Pai, eu quero a sua presença. Então, a gente, para sermos filhos maduros, a gente tem que começar a pensar em como nos comportamos durante a nossa oração, durante o nosso dia, porque uma certeza a gente pode ter: os demônios, eles são criaturas, e nós somos filhos, e filhos passam tempo com seu pai. Imagina você não ter ali 10 minutos, 20 minutos para falar com seu pai durante o dia. É você falar simplesmente que seu pai não é importante. Eu vou falar com meu pai uma vez ao mês, e tá bom. Eu acho que eu vou para a igreja
e vou encontrar meu pai lá, mas em casa eu não quero ver meu pai, eu não tenho a mínima vontade de falar com ele. Dói isso, né? É doloroso quando a gente pensa assim no nosso pai, vamos dizer assim, nosso pai carnal, e a gente pensa que Deus é um pai até muito maior do que o nosso pai carnal. Então, devemos passar tempo com o nosso pai, devemos passar tempo e devemos querer a presença dele em nossa vida, queremos buscar a presença dele em nossa vida. Bom, o segundo ponto é o arrependimento. Demônios não se arrependem, eles creem, a gente viu que eles creem, eles sabem que Jesus vai voltar, eles sabem que Jesus é filho de Deus, mas eles não se arrependem, porque eles não podem. E os irmãos notaram que eu estou desde o início comparando a gente, né, os cristãos, com demônios, mas é porque eu não quero que a gente viva uma vida medíocre no Evangelho. Eu não quero que a gente tenha ali uma vida que eu apenas creio que Deus existe e fica por isso mesmo, uma vida de até sei que Ele vai voltar, mas eu não me arrependo, eu não passo tempo com Ele, eu não me reconheço como filho, eu não reconheço Ele como pai. Então eu quero que a gente entenda que os demônios, eles creem e que não basta somente a gente crer, precisamos ter uma vida perto de Deus. Bom, adoção, arrependimento e salvação. Demônio não se arrepende, porque ele não pode. Agora, quando a gente não se arrepende, será que é porque a gente não pode? Quando a gente escolhe ficar no mesmo erro, é porque, na verdade, não queremos nos arrepender. Em Atos 3,19 vai falar o seguinte. Atos 3,19. Atos 3,19. Foi. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Ou seja, se você se arrepender, os seus pecados vão ser cancelados. Você pode se arrepender. Atos 17, 31. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça. Prestem bem atenção ali, gente. O mundo, ele vai julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu prova disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Amém. Veja bem ali que o julgamento é para o mundo. O julgamento não é para o demônio. O demônio sabe, lembra que a gente leu? Ele já sabia que ele estava condenado, porque vem me atormentar antes da hora. O julgamento é para o mundo, e aqui ele diz, mas agora ordena em que todo lugar se arrependam. Então, o arrependimento é necessário. Só crer que Jesus é Filho de Deus, crer que Ele vai voltar, isso até o demônio sabe. Então, o arrependimento é necessário e você pode se arrepender. Bom, irmãos, eu acredito numa linha teológica chamada de calvinismo. E eu respeito super quem não acredita nessa linha teológica, quem é arminiano, não tem nada a ver com isso. E o centro, né, é Jesus, obviamente. Então, linhas teológicas não diferem no centro. Mas essa linha teológica nem tem um questionamento muito grande do aspecto que eu vou falar aqui para os irmãos, que é o aspecto da depravação total, que eu queria compartilhar com a igreja. Bom, a depravação total, ela consiste que toda criatura, desde a queda de Adão, ela é caracterizada pelo pecado, que vai contaminar a mente dela e ela não possui o poder de
escolher aos seus próprios olhos fazer coisas boas. Então, ela é escrava desse pecado e ela é rebelde para com Deus, incapaz de salvar a si mesma. Então, a depravação total diz que só a intervenção divina, direta, que é capaz de mudar essa situação. É o momento que Deus toca com a pessoa, com o Espírito Santo, e ela é capaz de sair desse mundo, né, depravado, digamos assim. Então, por que a gente tem essa intervenção divina? Por que essa intervenção acontece? Por causa da graça imerecida. E eu não sei se os irmãos sabem o que é de fato a graça. A graça significa que não merecemos absolutamente nada do que Deus fez por nós. Não merecíamos que o Filho morresse por nossos pecados, não merecíamos que Deus ele quisesse resgatar, que Ele quisesse nos adotar, como já vimos aqui que somos filhos dele, não merecíamos absolutamente nada disso. E a graça vem por meio do derramamento de Deus nas nossas vidas. E os demônios não possuem isso. Eles não têm essa graça, eles não têm o poder de se arrepender. Irmãos, vocês sabem o quão valioso é ter a possibilidade de se arrepender? Quão valioso é ter a possibilidade de voltar atrás e falar, eu errei, Deus me perdoa, e ser salvo. Os demônios, eles não possuem isso. Então, eu queria que a igreja repetisse agora comigo, eu posso me arrepender. Amém. Vocês podem se arrepender, eu posso me arrepender. Isso é dom de Deus. Mas a graça, essa graça merecida, ela não é de graça, né? Ela custou um preço muito caro, custou um preço de sangue de Jesus Cristo. Então, não acredite naquela teologia coach, de massagear o ego, de dizer que está tudo bem você viver em pecado, de dizer que está tudo bem você satisfazer os desejos da carne e você ser feliz, e o importante é ser feliz. Eu gosto muito de uma frase que é assim, ó, o importante é ser feliz, assinado Satanás. Porque se você quiser realizar todos os seus prazeres, todos os seus desejos, você vai cair em pecado. E isso é o hedonismo, é o homem tentando ser centro de tudo, é o homem vivendo para satisfazer a si mesmo. E a gente não precisa ter uma vida para satisfazer aos nossos prazeres somente. Mentiram para você quando falaram lá na escola, lá na universidade, que o importante é você satisfazer todos os seus prazeres. Isso é uma mentira de Satanás. E a graça, ela não é barata. A gente precisa dar valor ao sangue de Jesus que foi derramado, dar valor ao que Ele fez por nós. E vamos pensar aqui. Se você pode se arrepender, mas você não quer se arrepender, não te faz muito diferente de um demônio que não pode se arrepender, porque no final nenhum dos dois se arrependeu. Então, se você pode se arrepender e você não quer se arrepender, não pense que você está tão longe assim de um demônio, porque ele não pode se arrepender, e sem arrependimento não tem salvação. E falando em salvação, vamos para o nosso terceiro tópico, que é demônios não podem ser salvos. A gente já viu aqui que eles creem em Jesus. A gente já viu aqui que eles creem que Jesus é Filho de Deus, que ele crê no Messias. Já sabemos que eles creem que Jesus vai voltar e vai julgar e que eles já estão condenados para o inferno. Mas eles não podem ser salvos. E aí a gente vai abrir agora em Hebreus 9, 28. Hebreus 9, 28. Assim, também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez
para tirar os pecados de muitos, e aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer a salvação aos que aguardam. Ou seja, novamente a gente viu aqui, tirou o pecado de muitos, é por isso que a gente pode se arrepender, é por isso que a gente pode se arrepender. E agora ele vai trazer a salvação aos que aguardam. Glória a Deus. E em Lucas 3:6 vai falar o seguinte: e toda a humanidade verá a salvação de Deus. Cristo, ele não morreu por um demônio, ok? Ele não morreu por criaturas, ele morreu para que filhos fossem adotados, para que você, que é filho, tivesse a salvação. Ele morreu por mim e por você, mesmo nós sendo pecadores. E será que a gente valoriza isso? Será que a gente vive uma vida não para ganhar a salvação, mas por gratidão a Deus? O demônio já está condenado, ele já está no inferno já. Agora nós, igreja, não, vamos para o céu. A gente vai andar em ruas de ouro, a gente vai morar na Nova Jerusalém. Será que a gente valoriza isso que Deus nos deu? Será que a gente valoriza? Bom, eu gosto muito de uma ilustração que é a seguinte: um pai, ele quer que o filho passe na prova e tal, vai ter uma prova, o filho quer fazer uma prova. Na nossa mente humana, esse pai, ele tem um chocolate, tá? Na nossa mente humana, vamos pensar o seguinte: um menino, ele tem que passar na prova, e aí o pai vai recompensá-lo com um chocolate. Ok, mas no Evangelho não é assim. No Evangelho é o pai te dando chocolate antes da prova, e você, por gratidão a Deus, por gratidão ao seu pai, você estuda para aquela prova e você passa na prova. Ou seja, a gente precisa viver uma vida não para ganhar algo, porque a gente já ganhou, a gente já foi justificado por meio de Cristo, a gente já teve a graça imerecida derramada na nossa vida. A gente precisa viver uma vida como agradecimento pelo que o Pai já fez, pelo que o Pai já fez por meio do Filho. E será que temos sido gratos ao nosso Pai? Será que a gente está grato por estar em uma igreja, estar em comunhão com os irmãos? Tem gente que é morto porque não pode pegar a Bíblia, porque não tem acesso à Bíblia, não consegue ali ler nada porque não tem acesso. Só tem às vezes uma Bíblia para uma comunidade inteira. Às vezes nenhuma Bíblia, é só de ouvir a palavra. E qualquer tipo de reunião, eles são achados e são mortos. Será que a gente é grato por estar numa igreja? Será que a gente é grato até mesmo pelos momentos de tribulação? Em 2022, eu passei um momento muito difícil na minha vida. E eu me lembrei, nesse momento, da passagem que Paulo fala: a minha graça te basta, e que em tudo devemos agradecer. E eu pensei: Deus, eu tenho que ser grata por essa tribulação. E quando eu parei para pensar que aquela tribulação me fazia orar mais, me fazia ler mais a Bíblia, me fazia frequentar mais igreja, eu pensei: não, peraí, eu preciso ser grata até mesmo pela tribulação. Porque às vezes é um momento difícil que você pode estar passando na sua vida que faz com que você se aproxime de Deus. E bom, meu pai, essa semana, ele comprou uma cafeteira nova lá para casa. Aquela cafeteira que a gente coloca uma cápsula e aí faz o café na hora, é uma beleza. Amo aquele café. Jonathan está rindo lá atrás, porque ama o café também. Então, aquela cafeteira. E aí essa cafeteira tem temperaturas. Eu fui colocando a temperatura lá e aí eu falei: eu vou tentar economizar a luz, não vou colocar na temperatura mais alta, vou colocar aqui uma temperatura mais baixa, e coloquei ali uma temperatura morna. O café não ficou bom. O café não ficou bom na temperatura morna, somente quando a cafeteira estava quente.
E aí eu quero ler a passagem em Apocalipse 3, 15 e 16. Essa não está no slide, mas eu vou ler aqui para os irmãos. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Essa palavra é muito forte, né? Essa palavra chega a doer no meu coração, porque é um vomitar-te-ei da minha boca se for morno. E quando eu tomei aquele café morno, eu lembrei disso. Eu lembrei que essa palavra é para essa geração que não é nem fria nem quente, que ela é morna, que ela é uma geração que não entendeu que Deus é o seu Pai, que ela é uma geração que não entendeu que pode se arrepender, que é uma geração que ainda não agradeceu a Deus por conta da salvação, por conta de onde ela vai morar no futuro, na Nova Jerusalém. Essa é uma geração morna. E essa semana eu estava questionando a Deus algumas coisas e tal, da minha vida profissional, da minha vida espiritual, e eu gosto muito de ler, e um dos meus livros que eu ainda não tinha lido era um livro do Luciano Subirá, Até que Nada Mais Importe. E eu comecei a ler esse livro, Até que Nada Mais Importe, e falou muito ao meu coração, porque o sentido do livro, né, o texto do livro diz o seguinte: para você buscar a Deus até que nada mais importe. E aí ele usa como base o versículo de Paulo, que fala: eu vejo tudo como lixo, eu quero buscar a Deus em primeiro lugar. Buscai o reino de Deus e o resto será acrescentado, né? E muitas das vezes a gente gasta tempo da nossa vida com coisas que não são de Deus, com coisas que não acrescentam em nada na nossa vida espiritual, muito pelo contrário, que muitas das vezes nos afastam de Deus. Então, eu desejo que a igreja, que a gente possa buscar a Deus até que nada mais importe, até que Ele seja o centro de nossa vida, que a gente não tenha esse evangelho de eu apenas creio que Jesus existe, eu apenas creio que Ele vai voltar, mas e aí? Será que eu vejo Ele como Pai? Será que eu sou um filho bom? É que nem a outra pregação que eu fiz aqui, do servo bom e fiel. O servo mau, né? O servo mau, ele guarda ali a sua mina, o seu talento, guarda num paninho e fala para o seu patrão: olha aqui, eu guardei a minha mina. Ele guardou a salvação num paninho. Muitas das vezes a gente faz isso com a nossa salvação. Peraí, eu quero ter uma vida reta, eu vou guardar a minha salvação, mas eu não vou fazer absolutamente nada para crescer o reino de Deus. Eu não vou fazer absolutamente nada para ganhar mais vidas, eu não vou fazer absolutamente nada para buscar mais a Deus em secreto. E isso é guardar a salvação num paninho. É você falar: não, peraí, eu vou bater o meu ponto na igreja, eu vou na igreja um dia ali da semana e isso já me deixa salvo. Eu creio em Jesus, mas aí eu te falo, pregação hoje foi essa: até os demônios creem. Então, gaste sua vida com Deus, gaste sua vida até que nada mais importe. Trabalhe para Deus, veja Ele como seu Pai, que você quer passar tempo com Ele, que você quer estar em comunhão com Ele. Gaste sua vida com Deus. Eu quero viver a minha vida me sentindo filha por meio da adoção, que a gente viu aqui hoje, por meio da adoção em Jesus Cristo. Eu quero me arrepender dos meus pecados por meio do Espírito Santo, por causa da graça imerecida que Deus derramou sobre nós. Então eu quero ser filha, eu quero me arrepender, e eu quero ter certeza que um dia eu vou estar ao lado do meu Pai, porque eu vou ser salva junto com essa igreja aqui, a Batista Cuidar, que vai ser salva e vai estar na Nova Jerusalém por meio da salvação em Cristo Jesus. Amém. Amém, igreja. Amém. Aquele que tem ouvido para ouvir,
ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém?